Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, as grandes navegações, essa aventura, né, por mares nunca navegados pelos portugueses ou pelos europeus, e quem os pioneiros no continente europeu são os portugueses, um país pequeno no continente europeu. Observe este mapa histórico. Qual o título do mapa? Acompanhe comigo. Rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas, dos séculos XV e XVI. E nosso estudo mesmo é com as viagens marítimas portuguesas, ok? Eu faço aqui esse questionamento. Será o que levou os portugueses a navegar em mar aberto? No século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais. A gente já sabe o que eram as especiarias, a pimenta, o cominho, o açafrão, além dos produtos de luxo, né, da porcelana da China, dos tapetes da Pérsia. E os mercadores italianos é que vão estar distribuindo essas especiarias na Europa. E especificamente nas cidades portuguesas, cidades do Porto, de Lisboa. E lá eles vendiam as especiarias. Eles vendiam por um preço alto. E os portugueses, eles vão revender em Londres, na Inglaterra e no norte da Europa. Mas eles queriam mais, uma participação maior, com esse rico comércio mundial de especiarias. Eles precisavam evitar o mar Mediterrâneo. Por que eles precisavam evitar o mar Mediterrâneo? Porque o mar Mediterrâneo, ele era quase todo controlado pelos italianos e pelos árabes. Então, eles não podiam chegar à terra das especiarias pelo mar Mediterrâneo, porque tinha esse controle, poderia haver uma guerra. Eles teriam que chegar a essas terras para buscar as especiarias por outra rota. E de que maneira eles vão fazer isso? É o que nós vamos ver. E quais foram mesmo os motivos que levaram os portugueses a navegar em mar aberto, diante de todos os perigos já citados? Motivação econômica, eles tinham interesses econômicos, e religiosos. Ou seja, né, o alto clero, quer dizer, autoridades do alto escalão da Igreja Católica, como cardeais, eles desejavam, era o desejo deles de expandir a fé cristã e combater o que chamavam de infiéis. Quem eram esses infiéis para esses europeus? Era um nome usado mesmo pelos europeus para designar os árabes e muçulmanos. Então, os infiéis, para eles, é que a religião era diferente do cristianismo, os árabes e muçulmanos. A gente já percebe a intolerância, não é? Não respeitar a religião do outro. Vocês acham correto? A outra motivação econômica, a motivação religiosa. E por motivos religiosos e comerciais, o rei de Portugal na época era Dom João I, ele vai organizar em 1415 uma grande expedição. Essa grande expedição, observe no mapa, eles vão chegar, olha, ao continente africano, no norte da África, e vão tomar a cidade de Ceuta em 1415, século quê? 15. Observe Ceuta. Viram no mapa? Foi uma grande expedição.
tomou a cidade, tomou dos muçulmanos, né, que estavam no poder dos muçulmanos, a cidade de Ceuta, no norte da África. E esse fato é o marco inicial da expansão marítima portuguesa. Então, qual é o marco inicial da expansão marítima portuguesa? A tomada de Ceuta. Aqui no mapa, se vocês observarem, nas linhas da linha vermelha, as primeiras viagens, ok? Elas estão aí, as primeiras viagens. E o pioneiro na Europa dessas primeiras viagens, da Europa é Portugal. Esse país aqui pequeno, ó, no continente europeu, ele sai na frente. Ele foi o pioneiro. O pioneiro quer dizer o primeiro. E quais são os motivos? Foram vários, mas nós vamos apresentar apenas 4 deles, os principais, certo? As primeiras viagens, elas estão, observem no mapa, na legenda da cor vermelha. Turma, quando a gente faz uma leitura de um mapa, a leitura cartográfica, primeira coisa, a gente observa o título, que é o tema. Nós observamos também as legendas, que elas vão dar informações importantes. Então, legenda azul, vermelha, as primeiras viagens. Quem foi o pioneiro nessas grandes navegações? A gente já sabe que foi Portugal. Os motivos. Primeiro motivo, a centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada. Monarquia é uma forma de governo que o poder hereditário passa de pai para filho. Centralizada porque fica o controle sobre o território na mão do rei. Segundo motivo, houve uma revolução, uma famosa revolução chamada Revolução de Aves, em 1383. Século XIV, aproveitando-se da morte do rei de Portugal, o rei de Castela tentou ocupar o trono português. Mas o povo de Portugal, liderado pela burguesia, quem é que fazia parte da burguesia? Comerciantes, banqueiros, resistiu e venceu os castelanos. Na famosa Revolução de Aves, ela dura 2 anos, essa revolução. Iniciou-se em 1383, finaliza em 1385. Quem foi o líder dessa revolução? Um cara chamado Dom João, mestre de Aves. Com a vitória da revolução, ele torna-se o rei com o título de Dom João I. Ele vai retribuir a ajuda recebida. De que maneira vai haver uma retribuição da ajuda recebida? Os reis dessa família, que seja da dinastia de Aves, vão apoiar o comércio e a navegação. Tá vendo aí a questão de Portugal ter saído na frente? Apoio, né, do rei. E como tem apoio do rei, os principais negócios eles vão expandir. Naquela época da burguesia, que seria dos comerciantes, dos banqueiros. O terceiro motivo, a experiência na navegação em mar aberto. Portugal, se a gente observar aqui, ó, principalmente Lisboa, que era a cidade portuária, eles já tinham experiência na prática da pesca em alto mar, principalmente da sardinha, do bacalhau, da baleia. Quem é que não já ouviu falar, não é? Do famoso bacalhau de Portugal. E no reino de Portugal, a pesca era o principal meio de conseguir alimento. A produção agrícola era insuficiente para alimentar a população. Quarto motivo, o desenvolvimento das técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Os portugueses eles vão aperfeiçoar mapas e outra técnica, além do aperfeiçoar os mapas, vem a técnica do portulano. O que era esse portulano? Era uma espécie de roteiro que incluía uma descrição detalhada das costas marítimas, da distância entre um lugar e outro, e o desenho dos melhores portos para se atracar. E, além disso, eles vão adaptar a bússola às suas embarcações. E eles inventaram as caravelas.
A bússola, quem inventou a bússola não foram os europeus, mas sim os chineses. E elas foram levadas para e ela foi levada para a Europa pelos árabes, porque os asiáticos, chineses, eles já tinham toda uma experiência em navegação. Eles estavam anos-luzes à frente dos europeus. Ele, as caravelas é que os portugueses, que é uma invenção dos portugueses, certo? As caravelas, a projeção delas, elas foram construídas em 1440, eram ligeiras e fáceis de manobrar, podiam entrar nos rios, contornar bancos de areia, zarpar com uma certa velocidade no caso de um ataque. Além disso, podiam também efetuar manobras rápidas que dispensavam o uso de remos e navegar em zigue-zagues, e eram capazes de navegar contra o vento. Ok? A gente vai dar continuidade aqui no próximo vídeo, navegando com os portugueses.